A paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero fazer aqui um pequeno comentário sobre algumas interpretações que alguns irmãos têm ao ler a palavra de Deus no texto de Lucas, capítulo 23, verso 43, quando Jesus estava ali na cruz. E ele disse para um dos que estavam ali crucificados com ele, que ele iria estar hoje no reino dos céus. Então muita gente interpreta assim, que Cristo disse para ele que naquele dia ele estaria hoje no reino dos céus. Só que essa forma de interpretar está errado, certo? Nós sabemos que o próprio Jesus, você pode ver aí a palavra de Deus no livro de João, capítulo 20, versos 16 e 17, Jesus, ele morreu ali na cruz do Calvário, foi ali para a sepultura, mas só que Jesus ressuscitou no domingo. Vejam só, a crucificação foi na sexta-feira. A crucificação na cruz do Calvário foi na sexta-feira. Nessa sexta-feira, ele estava ali ao lado dos dois ladrões, certo? E ele disse para um dos ladrões que ele iria estar, que aquele um dos ladrões iria estar com ele no paraíso, no reino dos céus. Só que nós temos que entender, às vezes sempre eu digo para muitos irmãos, que é bom nós termos Bíblias com outras interpretações, com outras traduções. Porque quando traduziram a Bíblia, João Ferreira de Almeida, eles colocaram a vírgula, as pontuações, existem alguns textos que colocam a vírgula de forma errada, de acordo com como eles querem entender. A gente tem que lembrar que o texto da Bíblia não tinha pontuação, certo? Não existia pontuação. O texto original grego não tinha pontuação, era direto. E na verdade, certo? Se você pegar a Bíblia ecumênica, nesse mesmo texto de Lucas, capítulo 23, verso 43, nós vamos encontrar o seguinte, que Jesus então respondeu: em verdade te digo, aí tem vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E na tradução Ferreira de Almeida, a vírgula ela foi colocada de forma errada, que às vezes a pessoa ao ler está pensando que Jesus está dizendo para aquele ladrão que naquele dia, sexta-feira, o ladrão estaria com Jesus no reino dos céus. Agora, como que ele poderia estar sexta-feira mesmo com Jesus no reino dos céus, se o próprio Jesus, ele ressuscitou no domingo? E no texto lá em João, capítulo 20, verso 16 e 17, ele disse para Maria Madalena, que era para Maria Madalena não tocar nele, porque ele ainda não tinha subido para o Pai. Veja só, o próprio Jesus, ele ressuscitou no domingo e ele disse para Maria Madalena que ele não tinha ainda subido para o Pai. Vocês entenderam aí a questão? Deu para analisar aí essa parte? Certo? Então, existem muitas pessoas que interpretam alguns textos bíblicos de forma errada. E todo irmão
que tiver a prática de estudar a palavra de Deus, tem que ter, né, Bíblia com outras traduções. Né? E parabenizo aqui, né, a Bíblia Ecumênica, porque eles colocaram de forma correta, certo? Naquela época que escreveram a Bíblia, certo? Não tinha pontuação, eles escreviam de forma direta, não tinha pontuação. E Jesus, né, quando falou para um dos ladrões, ele estaria querendo dizer o seguinte, né? Te digo hoje, que estarás comigo no reino do céu. Quer dizer, dando a entender que ele estava dizendo naquele momento que o ladrão, né, estaria no reino dos céus, né? Então, esta é a observação que eu gostaria de fazer, né, que eu fiz aqui, para que alguns irmãos aí pudessem entender. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. A paz do Senhor Jesus.